Poéticas sociais. Experiências humanas em textos literários. A sexta edição do Poéticas Sociais, vinculado ao projeto de quarentena com o INSIS, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, tem como tema a educação indígena. A milenar arte de educar dos povos indígenas é o título do texto de autoria de Daniel Munduruku, publicado originalmente em seu blog no ano de 2010. Daniel Munduruku nasceu em Belém, em 1964. É escritor, professor, militante na literatura indígena, graduado em filosofia e mestre em antropologia social. Sua obra conta com mais de 50 livros. Com este texto, A Milenar Arte de Educar dos Povos Indígenas, ressalta a importância da educação tradicional indígena para a compreensão de que cada ser humano precisa vivenciar de modo intenso o seu momento, o aqui e o agora. Vamos à leitura. Educar é dar sentido. É dar sentido ao nosso estar no mundo. Nossos corpos precisam desse sentido para se realizar plenamente. Mas também nossos corpos são vazios de imagens e elas precisam fazer parte da nossa mente para que possamos dar respostas ao que se nos apresenta diuturnamente como desafios da existência. É por isso que não basta dar alimento apenas ao corpo. É preciso também alimentar a alma, o espírito. Sem comida, o corpo enfraquece, e sem sentido, é a alma que se entrega ao vazio da existência. A educação tradicional entre os povos indígenas se preocupa com esta tríplice necessidade do corpo, da mente e do espírito. É uma preocupação que entende o corpo como algo prenhe de necessidades para poder se manter vivo. Esta visão de educação é sustentada pela ideia de que cada ser humano precisa viver intensamente seu momento. A criança indígena é, então, provocada para ser radicalmente criança. Não se pergunta nunca a ela o que pretende ser quando crescer. Ela sabe que nada será se não viver plenamente seu ser infantil. Nada será porque já é. Não precisará esperar crescer para ser alguém. Para ela é apresentado o desafio de viver plenamente seu ser infantil para que depois, quando estiver vivendo outra fase da vida, não se sinta vazia de infância. A ela são oferecidas atividades educativas para que aprenda enquanto brinca e brinque enquanto aprende, num processo contínuo que irá fazê-la perceber que tudo faz parte de uma grande teia que se une ao infinito. No mesmo movimento, ela vai sendo introduzida no universo espiritual. Embalada pelas histórias contadas pelos velhos da aldeia, a criança e o jovem passam a perceber que em seu corpo moram os sentidos da existência. Este sentido é oferecido pela memória ancestral, concentrada nos velhos contadores de histórias. São eles que atualizam o passado e o fazem se encontrar com o presente, mostrando à comunidade a presença do saber imemorial capaz de dar sentido ao estar no mundo. Este processo todo é alimentado por rituais que lembram o passado para significar o presente. São movimentos corpóreos
embalados por cantos e danças repetidos, muitas vezes, com o objetivo de manter o céu suspenso. A dança lembra a necessidade de sermos gratos aos espíritos criadores. Contam que precisamos de sentidos para viver dignamente. Ordena a existência. Cada grupo de idade ritualiza a seu modo. Cada um se sente responsável pelo todo, pela unidade, pela continuidade social. Educar é, portanto, envolver, é revelar, é significar, é mostrar os sentidos da existência, é dar presente. E não acaba quando a pessoa se forma. Não existe formatura. Quem vive o presente está sempre em processo. É por isso que a criança será sempre criança, plenamente criança. Essa é a garantia de que todo jovem será jovem no seu momento. O homem adulto viverá sua fase de vida sem saudades da infância, pois ele a viveu plenamente. O mesmo diga-se dos velhos. O que cada um traz dentro de si é a alegria e as dores que viveram em cada momento. Isso não se apaga de dentro deles, mas é o que os mantém ligados ao agora. Você ouviu Poéticas Sociais, experiências humanas em textos literários. Narração e produção, Valéria de Paula Martins e Márcio Ferreira de Souza. Edição, Valéria de Paula Martins.